Fala pessoal, tudo beleza? Galera, a gente está se encaminhando para o fim desse grande bloco de aulas de teoria, né? E a gente vai estar falando agora de potência. Eu até anotei aqui a definição para a gente, né? A potência valia a rapidez com a qual se realiza trabalho. A equação da potência, pessoal, eu costumo até brincar com os meus alunos, eu falo que ela é a equação mais pop do vestibular. Por quê? Você quer esquecer qualquer coisa, até teu nome você pode. Só não pode esquecer dessa equação de potência. Por quê? Porque ela é o elo de ligação entre várias partes das matérias que você aprende no ensino médio. Então o examinador pode falar de uma questão de calorimetria e colocar potência. Ele pode falar de uma questão de mecânica e colocar potência. Ele pode falar de uma questão de eletrodinâmica e colocar potência, de termodinâmica. Então ele pode falar de potência em várias partes da física de ensino médio. Então não pode esquecer isso. Então, vamos lá, né? E ela tem desdobramentos, tá? Porque a gente vai ver isso agora. A definição clássica da equação de potência é que a potência é a rapidez com a qual você realiza trabalho. Então nada mais justo que a equação de potência ser escrita dessa forma. Potência, trabalho, sobre tempo, beleza? Então, tendo em vista que potência é trabalho sobre tempo, a gente pode começar a puxar alguns desdobramentos daí. Só que antes da gente analisar esses desdobramentos, eu quero analisar com você a unidade. Por quê? Vamos analisar a unidade aqui junto, né? Então, a unidade de potência vai ser trabalho sobre tempo, trabalho sendo em joule, o tempo sendo em segundo, a unidade vai ser joule por segundo. Só que aí tem uma sacada, né? Se é joule por segundo, a gente sabe que em física, e talvez você já esteja até falando isso aí, potência em watt, mas é importante você entender que a potência ser em watt significa, na verdade, que você está analisando 1 joule por 1 segundo. E por que isso é muito importante? Porque questões que envolvem a manipulação das unidades, essas questões vão estar mexendo com isso, com essas discussões em torno do desdobramento da unidade simplificada. Porque você falar para um candidato, por exemplo, que a potência é de 150 watts, o que significa isso quando você analisa a unidade? Significa 150 joules a cada 1 segundo. Ou seja, 150 joules de trabalho e energia em um único segundo. Isso é fundamental em questões onde você tem que ter uma análise de um desdobramento daquelas informações, tá? Agora, vamos um pouquinho além. Vamos lembrar de qual é a definição clássica de trabalho, né? Sabendo que trabalho é igual a força vezes deslocamento, né? Então eu vou ignorar aquele cosseno θ, né? Vamos pensar que trabalho como FD. Você concorda que eu poderia colocar FD aqui dentro? Então a equação de potência ficaria como? F vezes D dividido por ΔT. Talvez você esteja percebendo onde eu quero te levar, né? Repara o seguinte, qual é a equação que a gente estudou junto que é distância sobre tempo? Se você analisar distância sobre o tempo, você vai lembrar que você aprendeu isso aqui, né? Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Então, se velocidade média é ΔS sobre ΔT e aqui eu tenho uma distância pelo tempo, distância sendo o análogo do ΔS, eu posso muito bem escrever essa equação de que forma? Eu posso colocar que a minha potência é a força vezes a velocidade. Então, aqui um outro desdobramento da equação de potência. Força vezes velocidade. E aí, a gente não vai parar por aqui ainda. Por quê? A gente viu ali, e eu quero aproveitar para discutir isso contigo, né? Potência, trabalho sobre tempo. Só que a gente já viu que o trabalho é o agente que coloca e retira energia do sistema. Portanto, a própria definição de trabalho te dá os subsídios para entender os desdobramentos de energia. Então é legal você observar que essa equação ela pode assumir diversos formatos. Eu vou anotar alguns para a gente ver como ela é abrangente, né? Potência sendo trabalho sobre tempo. Olha só o primeiro desdobramento que a gente pode ter. A gente pode ter o trabalho como sendo energia, e aí ficaria trabalho e energia sobre tempo, onde essa energia poderia ser uma energia cinética,
que é mv² sobre 2. Poderia ser uma energia potencial gravitacional, que é o mgh. Ele poderia ser uma energia elástica, que é kx2 sobre 2. E ainda eu poderia ter, como desdobramento aqui, uma análise para calorimetria. Então, ó, que é muito comum em prova, né? Potência, calor sobre tempo. Aí você fala assim, pô, mas caramba, você está falando que potência trabalha energia sobre tempo, aí você já botou calor, porque você precisa lembrar a definição de calor. Calor é energia térmica em trânsito. Então, repare o seguinte, daqui ela poderia assumir outras possibilidades, ó. Aqui eu poderia ter o calor sensível, que é mc Δθ, e eu poderia ter calor latente, que é ml. Ou seja, só parando aqui, olha quantas possibilidades você tem. Potência como trabalho sobre tempo, formalzão. Potência poderia ser calculada como força vezes velocidade. A potência poderia assumir o papel de mv² sobre 2 sobre ΔT. Poderia assumir o papel de mgh sobre ΔT. Ou kx² sobre 2 sobre ΔT. Poderia também o desdobramento para calorimetria ser mc Δθ sobre ΔT. Ou até ml sobre ΔT. E ainda tem mais possibilidades, mas a gente vai parar por aqui já. Então, repara como as possibilidades são absurdas para essa equação. Por isso que eu te disse que você pode esquecer até teu nome, mas essa equação tu não pode esquecer. Então, ó, trabalho, potência, trabalho sobre tempo, tá? E aí, galera, mais uma sacada. Você olha para isso e pensa assim, caramba, então eu vou ter que decorar tudo isso. Não, você não vai ter que decorar porque você já sabe. Você já estudou velocidade média, você já estudou segunda lei de Newton, você já estudou energia cinética, potencial gravitacional, potencial elástica. A gente vai ver calorimetria, então você já sabe essas coisas. Você não precisa ficar decorando a fórmula trocando de roupa, né? Cada arranjo dela é um novo formato. Você precisa saber a questão estrutural. Trabalho sobre tempo. Ponto. Daí você avança e vai adaptando de acordo com a sua necessidade. Sempre tomando cuidado com as unidades. Não pode vacilar com as unidades. Você vai fazer prova, você tem que estar atento com as unidades, tem que respeitar o SI, Sistema Internacional, e, sobretudo, ver se as unidades que você está usando na hora de fazer as contas, se elas são compatíveis. Se você estiver usando unidades incompatíveis, você vai sair fazendo uma porcalhada sem fim, tá? Um grande abraço, pessoal, e não descola daí. Vamos para os próximos vídeos. Um abraço.